Fala família Palmeiras, boa tarde. Hoje nós temos pela sétima rodada do Campeonato Paulista o derby, o maior clássico tanto de São Paulo quanto do Brasil, quanto do mundo, tanto para o palmeirense quanto para o corintiano. E claro que eu vou trazer aqui uma análise pré-jogo, como eu tinha dito no vídeo anterior. Não vou trazer uma análise tática, tá? É uma análise de dados, principalmente para entender quais são as características desse confronto nos últimos anos. Então vou pegar os dados do Palmeiras como mandante, porque claro, o Palmeiras vai jogar como mandante, então eu vou trazer esse recorte do Palmeiras como mandante nos últimos confrontos. Mas vamos direto para os gráficos que vocês vão entender essa análise. Bom, primeiro de tudo, consolidado geral do confronto, vitórias e derrotas de cada time para a gente ver como que está o panorama nesse momento. 380 jogos, sendo 135 vitórias para o Palmeiras, 115 empates, e 130 derrotas, 539 gols feitos e 496 gols sofridos. O importante é que essa é a contagem do Corinthians, tá? Eu não vou entrar no detalhe do porquê que eu estou utilizando a contagem deles. Para quem não sabe, né? Para aqueles que ainda não sabem, Palmeiras e Corinthians têm divergência na contagem total de jogos, assim como tem Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos, tá? Não vou entrar aqui nesse detalhe, porque logo menos eu vou fazer uma análise histórica, pegando desde o primeiro confronto até o último confronto desse clássico e também dos outros. E aí, nesses vídeos, eu vou conseguir abordar um pouco melhor o porquê tem essa diferença e do porquê que eu estou utilizando aqui a contagem deles, beleza? Então, em termos percentuais, 36% de vitórias para o Palmeiras, 34% de derrotas, sendo que nós temos atualmente um saldo de vitórias de 5 e 43 de saldo de gols, ou seja, o Palmeiras faz muito mais gols do que o nosso rival. Partindo aqui para o total de gols por jogo de 2000 até o ano passado, ou seja, 24 anos de dados. Vamos ver quanto que tem de gols por jogo no nosso confronto contra eles. Bom, nós temos aqui, eu fiz uma divisão também em relação à década, tá? Que vocês vão ver. Mas o jogo onde que a gente teve mais gols foi em 2000, né? Na Libertadores, na semifinal. Corinthians 4, Palmeiras 3, só que a gente conseguiu eliminá-los nos pênaltis. Numa visão por década, a gente consegue visualizar que na década de 2000 tinha 3.04 gols por jogo em média. Na década de 2010 caiu bastante, né? Mais de um gol praticamente, então 2.03, e agora na década de 2020 subiu um pouquinho, mas ainda assim abaixo da média de gols dos anos 2000. Então a gente tem aí 2.33 de gols em média nessa década, tendo uma queda de 23%. Agora eu vou abordar os dados, as estatísticas da partida, e aí eu faço um recorte do Brasileiro de 2016 até aqui, justamente porque alguns dados de partida, as estatísticas de forma geral dos jogos, eles são muito recentes, né? Então não tem como trazer um histórico geral, porque antes não era coletado e de forma contínua, vamos dizer assim. Por mais que tivessem ali nos jornais de época, isso existia, né? Claro que existiam essas estatísticas, mas de forma contínua, justamente para conseguir consolidar isso e trazer uma análise num gráfico, fica muito mais complexo. Então tem esse recorte de 2016 para cá, beleza? Então vamos lá, trazendo primeiro os gols. A gente sabe que são as métricas, que é a métrica principal do futebol, mas como que se chega até o gol? Tendo finalização. Então, olhando para a finalização no confronto, desde 2016 até o ano passado, o Palmeiras como mandante, o Palmeiras finaliza muito mais do que o Corinthians, né? 247 finalizações ao todo contra 120 finalizações deles. E aí aqui eu fiz uma categorização. Então eu categorizei em relação quando o Corinthians ganha, quando empata e quando o Palmeiras ganha. Lembrando que tiveram 14 jogos ao todo entre Palmeiras e Corinthians nesse período, sendo que o Palmeiras venceu 7 e o Corinthians venceu 3. Quando o Corinthians vence, a gente consegue ter essa categorização aqui em cima no gráfico, né? Então 2017, 2018 e 2019. Depois quando empata, né? E quando o Palmeiras vence, tá? Então a gente consegue visualizar que mesmo quando o Palmeiras perde, o Palmeiras finaliza muito mais do que o Corinthians, né? Então, no total, o Palmeiras finaliza 105% a mais do que o Corinthians. E quando eles venceram, a gente também finalizou muito mais, o que indica aí o Palmeiras pressionando muito mais, mesmo quando
está em desvantagem no placar. Em relação aos gols, nós fizemos 20 gols ao todo e eles fizeram 11, tá? E aí tem aqui uma característica interessante, mesmo racional, tá? Aqui de categorização, isso vai se manter para todos os gráficos. E existe aqui uma característica interessante, que é o vencedor é dominante. Em geral, quando um dos times vence, ele domina em termos de gol. Então, quando o Corinthians venceu, o Palmeiras não conseguiu fazer nenhum gol. Quando o Palmeiras venceu, o Corinthians fez só 2 gols em 7 jogos, tendo aí uma média de 2,21 gols por jogo. Então, durante esse período, a gente não teve nenhum 0-0 no placar, o que indica aí possibilidade de gols para essa noite. E desde 2019 que o Corinthians não vence o Palmeiras em seus domínios, seja dentro do Allianz, seja fora, o Corinthians não vence o Palmeiras como visitante. Agora, olhando para a métrica em relação à proporção de gols em relação aos chutes totais, a gente vê que tem um equilíbrio, né, na média geral. Palmeiras, 8% dos chutes que o Palmeiras dá se tornam gols, enquanto o Corinthians tem 9%. Como que a gente lê esse gráfico, tá? Porque ele não totaliza 100%. Aqui a gente não está fazendo uma proporção do todo, a gente está olhando uma métrica individual e colocando lado a lado para entender qual dos dois clubes que tem melhor performance entre eles. Então, por exemplo, aqui na primeira linha, quando o Corinthians venceu nesse jogo, o Palmeiras não fez gol, então por isso que não tem nenhuma porcentagem aqui. Nesse caso, 67% das finalizações do Corinthians se tornaram gols nesse confronto. Então foram 3 finalizações com 2 gols, por isso que tem 67%. Tá? Nesse caso, o racional aqui ele se mantém, né? Essa categorização. A gente consegue ver que a melhor performance do Palmeiras foi em 2021, com 20% dos chutes se tornando gols. Então, mesmo quando o Palmeiras vence, tem aqui um período, né, entre 2016 e 2018 que o Palmeiras teve uma eficiência baixa, né, em relação à finalização e gols. Passando para a métrica de porcentagem de finalizações no alvo, a gente vê que existe aqui uma proximidade muito grande entre as duas equipes, né? O Palmeiras finalizando em média 31% no gol e o Corinthians 34%, ou seja, eles têm até uma melhor eficiência mesmo jogando como visitante, tá? Então, no geral, o Corinthians tem essa eficiência até melhor do que o Palmeiras proporcionalmente. Agora, olhando em relação à porcentagem de gols em relação às finalizações no alvo, ou seja, a bola vai ao gol, mas quantas finalizações que vão ao gol se tornam gol de fato, né? Então a gente tem uma proximidade também entre os dois clubes. O Palmeiras, 27% das bolas que vão ao gol se tornam gol e o Corinthians 29%. Quando a gente analisa as defesas do goleiro, tem uma disparidade muito grande, né? O Palmeiras, como mandante, faz o Corinthians precisar do goleiro, muito exigido. Veja que no confronto de julho do ano passado, que foi o último pelo Brasileiro, o Corinthians teve 8 defesas ao todo, né? Eu não me lembro se era o Cássio, acredito que sim, mas fato é que o goleiro do Corinthians sempre é exigido nas partidas com o Palmeiras como mandante. Quando a gente olha a posse de bola, justamente para entender quem é que manda mais no jogo na posse de bola, existe um equilíbrio muito grande na posse de bola, né? Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras, mas cada jogo tem a sua particularidade, né? Quando a gente olha os dados, quando o Corinthians ganha, a gente vê que a porcentagem de posse de bola do Palmeiras é muito grande, por mais que o Corinthians ganhe, justamente porque o Corinthians acaba recuando muito, o Palmeiras fica muito tempo com a posse de bola, mas acaba não traduzindo isso em gols. E o Palmeiras também, quando vence, também tem um pouco disso, né? Veja que em 2022 eles tiveram 65% de posse de bola, em 2022 também no Brasileiro, acredito que seja no Brasileiro, 56% de posse de bola, mesmo o Palmeiras vencendo, e em 2024 também 51% e o Palmeiras 49%. Então, aqui nessa métrica de posse de bola existe muita particularidade em relação
a cada jogo. Quando a gente olha as entradas no terço final para poder medir quem é que ataca mais, né, quem é que proporciona mais pressão no adversário, também existe aqui uma disparidade, né? O Palmeiras fica muito mais tempo dentro do campo adversário do que o Corinthians. O Palmeiras fica 32% a mais no terço final em comparação ao rival. Bom, como que a gente conseguiria resumir esse recorte analisado? Primeiro, o Palmeiras ataca muito mais, né, do que o Corinthians, finaliza muito mais também, mesmo quando perde, só que o Corinthians é um pouco mais letal, ele finaliza menos, mas aproveita as chances. Além do que, o goleiro sempre é muito exigido nesse clássico dentro desse recorte. Aí, olhando agora o desempenho das duas equipes no Campeonato Paulista, principalmente nessas duas métricas, a gente consegue ver que o Corinthians finaliza um pouco mais, né, 2 finalizações a mais, tem mais finalizações no alvo, ou seja, 45 contra 30 do Palmeiras, tendo uma eficiência maior, obviamente, 46% contra 31%, só que quando a gente olha para a métrica de gols em relação aos chutes no alvo, o Palmeiras tem maior eficiência, né? 39% das bolas que vão ao gol se tornam gol, enquanto o Corinthians tem 25%. Bom, analisando os dados, a gente consegue ver que é um confronto muito disputado. O Palmeiras tem leve favoritismo justamente porque joga em casa, tem essa invencibilidade de 5 anos sem perder como mandante, mas claro que todo derby é perigoso, o Palmeiras precisa ficar atento, o Corinthians finaliza muito no gol, é a equipe que mais finaliza no campeonato, né? 45% das finalizações do Corinthians vão ao gol, só que quando a gente olha para a métrica de porcentagem de gols em relação aos chutes no alvo, o Palmeiras é melhor do que eles nessa métrica no campeonato. No jogo contra o São Paulo, 60% das bolas que foram ao gol do Corinthians se tornaram gols, então o Corinthians deu espaço para o São Paulo, deve dar espaço para o Palmeiras também, e assim como a gente viu no recorte dos últimos anos do Palmeiras como mandante, é um confronto aberto, tem muitos gols, tem que tomar cuidado sempre porque é um derby, é clássico, sempre é perigoso, mas a gente espera que o Palmeiras consiga sair vencedor de mais um confronto contra o nosso maior rival. Bom, se você gostou da análise, deixe seu like, se inscreva no canal para você conseguir acompanhar as próximas análises. Lembre-se, paz no futebol sempre, certo, rapaziada? Forte abraço, avante palestra.